Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, que nós vamos estudar nesta aula. Acompanhem comigo. Nós temos como objeto de conhecimento inferências textuais, intencionalidade discursiva e identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação. Conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual. E o nosso detalhamento, leitura e análise de textos argumentativos na percepção dos tipos de argumentos utilizados e seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos, para articulação de ideias por meio de vocábulos ou locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos. Continuando, permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula vou tratar de coesão textual. A gente vai fazer a leitura de um texto agora, e aí eu vou explicar a partir do texto o que seria a coesão textual, depois vou trazer o conceito, e vocês vão aprender como utilizar a coesão textual, como fazer a coesão textual, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o texto, ó. Diz assim: de acordo com o Ministério Público, o número de crimes por motivos banais, como brigas de trânsito, ciúmes, vinganças ou conflito entre vizinhos, ultrapassa dos 80% nos estados São Paulo e Santa Catarina. Sendo assim, guarda este termo aí, com esse distanciamento existente, guarda este outro, entre as pessoas nas sociedades modernas, o porte de armas põe em risco a vida de todos. Então, se a gente pensar, nós temos até onde temos o ponto, antes do sendo assim, não sei se vocês conseguem observar aí, ó, nós temos o sendo assim, e antes do sendo assim tem um ponto. Então, nós temos uma primeira parte do texto, nós temos um bloco aí, não é? Só que esse bloco vai se juntar com um bloco que vem depois, que é o sendo assim e continua o texto. Vocês perceberam isso? Pois bem, veja que eu estou fazendo a ligação entre dois blocos aí dentro de um parágrafo. Então, quando eu faço essa ligação, eu tenho o processo de coesão textual. O processo de coesão textual é o que então, professora? É quando eu ligo esses blocos no texto, é quando eu ligo essas frases, ok? E aí, quem faz esse processo aqui no caso é o sendo assim. Então, o sendo assim, ele está fazendo o seguinte: pega a mão de um, pega a mão de outro e segura. Então, quem está fazendo este processo de ligação é o sendo assim, tá bom? E claro que ele traz uma ideia aí que é de conclusão. Sendo assim, esse distanciamento existente, veja que eu falei de várias situações ali atrás, ó, ciúmes, vinganças, brigas, tudo isso daí. Então, essa construção inteira, esse processo inteiro, se chama de distanciamento. Afinal, quando eu brigo, é um distanciamento. Quando eu tenho ciúmes, isso causa um distanciamento. E aí, veja que esse distanciamento está retomando tudo que eu falei, mas depois eu continuo o texto. Então, também é um processo de coesão textual. Quando eu volto para trás, aí depois eu continuo o texto. Isto também é processo de coesão, tá bom? Mas agora a gente vai entender o conceito e depois vai ver como isso se dá. Acompanhem comigo o conceito. De acordo com Bentes 2001, coesão textual diz respeito à maneira como os elementos linguísticos estão interligados no texto, a fim de construírem sequências de sentido. Então, vamos só entender aqui, ele está explicando aí de uma forma, digamos, mais chique, e aí eu trago de uma forma mais simples, ó, é a ligação do texto. E ele explica, não é? Que a coesão são esses elementos linguísticos intercalados, casados aí no texto. E eles dão realmente uma continuidade no texto, porque quando eu coloco sendo assim, eu não paro, eu continuo o texto. Quando eu coloco esse distanciamento, eu também não fico parada, eu continuo o texto. Então, realmente, eles dão sequência ao texto, tá bom? Agora, nós vamos ver quais são os tipos de coesão.
Acompanhem comigo. Então, nós temos a primeira, que é a sequencial, e ela diz o seguinte: é a articulação entre as frases do texto, a gente já vai entender isso, e depois nós temos a referencial, aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos do universo textual, conforme Koch também falando a respeito disso. Professora, conceito muito difícil. Então, a gente vai ver agora com um exemplo, primeiramente a coesão sequencial. Pela palavra, eu já sei que é uma sequência, quer dizer que o texto vai andar, certo? Sequencial. Mas como que o texto vai andar? Vocês vão ver aí com os dois exemplos. Acompanhem comigo. Então, nós temos: Milena estudou, mas ela não passou. Veja que a primeira frase, Milena estudou, está parada. Mas eu não paro nessa frase, eu continuo com outra frase. Veja que eu dou uma sequência. A sequência seria: ela não passou na prova. Só que quando eu dou essa sequência, eu dou esse passo, existe um elemento que liga para fazer essa ponte, que é o mas, e ele traz uma ideia de contrariedade, tá bom? O segundo exemplo: Carlos fará atividade de matemática e de geografia. Veja que até matemática é uma ideia, é uma pausa. Carlos fará atividade de matemática. Pausa. Só que eu não pauso aí, eu não paro aí, eu dou sequência. Ele não vai fazer atividade só de matemática, ele também vai fazer atividade de geografia. No caso, o E está dando uma sequência e dando uma ideia de adição. Então, deu para entender o que é a coesão sequencial? Eu caminho no texto, mas para eu caminhar nesse texto, existe um elemento aí no meio que é a ponte, que faz a ligação para ligar com o outro. Não sei se vocês entenderam, espero que sim. E aí eu chamo de coesão sequencial. Quem faz isso? As conjunções, sobretudo as conjunções. Você pode depois fazer uma pesquisa assim, ó, e colocar lá, conjunções. Você vai encontrar quais são as conjunções, quais são os sentidos, tá bom? Elas que fazem a coesão sequencial. Existem outros elementos, mas a gente vai focar as conjunções, tá bom? Agora nós temos, além da sequencial, a referencial. Olha o que vai aparecer aí. Na referencial, eu tenho a anáfora e a catáfora. Parecem nomes de remédio, não é? Mas não é isso, não. É nome de processos que acontecem dentro do texto, tá bom? A anáfora é a retomada de um termo já citado e a catáfora é a projeção por meio de um termo de que algo ainda será falado. Meu Deus, professora, não entendi nada. A gente vai entender com os exemplos. Calma, acalma aí o teu coração. Então, vamos ver aí com os exemplos. Ó, o primeiro exemplo diz o seguinte: Milena estudou, mas ela não passou. Pergunto, quem não passou? Ela, né? Mas quem é ela? A Milena. Veja que o ela está retomando Milena. Então, nós temos um processo de anáfora, porque eu estou fazendo remissão, eu estou retomando um termo que está lá atrás, que no caso aí é Milena, tá bom? A próxima. Carol comprou isto. Isto o quê? Veja que eu estou indo para frente. Sapatos, roupas, agendas. Então, eu tenho um processo de catáfora. Quando eu vou para trás, anáfora. Quando eu vou para frente, catáfora. Então, eu quero que vocês foquem aqui comigo. Eu gosto de fazer uma dancinha. Para frente, anáfora. Para frente, catáfora, e para trás, anáfora. Então, se eu vou retomar algo que eu já disse, anáfora. Se eu vou projetar, se eu vou abrir caminho para algo que eu ainda vou dizer, catáfora. Beleza? Espero que tenha ficado assim entendido, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar especificamente os processos de anáfora, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, ó, processos de anáfora, porque são eles que mais são utilizados, mais aparecem na hora que você, por exemplo, escreve uma redação, porque você precisa retomar os termos e não pode repeti-los. Então, a gente vai para o primeiro caso, que é a pronominalização. O que isso quer dizer? É que eu vou usar pronomes
para retomar algo que eu já disse. E aí você precisa dominar os pronomes. Pronomes possessivos, pronomes pessoais, pronomes oblíquos, enfim, todos os pronomes que existem na gramática. Eles vão fazer esse processo de retomada. Então, a gente vai entender com um exemplo agora. Já na fachada, o Museu Histórico de Londrina conta sua história. Ele está localizado na estação ferroviária de Londrina, que segue o estilo de arquitetura inglesa. Então, veja que o ele é um pronome, só é lembrar lá. Quem são os pronomes pessoais de caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O ele está aí, ó, neste meio. Então, estou utilizando o ele dentro do texto para retomar algo que eu já disse, que é sobre o museu histórico. Então, eu posso usar pronomes para fazer essa retomada. E veja, eu não quis destacar, porque eu queria focar o ele, mas existe um pronome possessivo bem ali, ó. Já na fachada, o museu histórico conta sua história. História de quem? Do museu histórico. Porque veja como ficaria estranho se eu repetisse museu histórico várias vezes. Ó, vou fazer o teste. Já na fachada, o Museu Histórico de Londrina conta a história do Museu Histórico de Londrina. O Museu Histórico de Londrina... Gente, não dá, cansa isso. Então, para evitar essa repetição, eu vou usando os elementos aí. Um deles é a pronominalização. Beleza? Vamos para o próximo aí, que é a sinonímia. Veja só. A prova de português foi difícil, mas essa avaliação fez com que eu colocasse toda a teoria em prática. Então, vamos entender o conceito de sinônimos e aí a gente parte para o exemplo. Sinônimos são palavras diferentes, mas que levam a um mesmo sentido, a uma mesma ideia. Não entendi, professora. Por exemplo, se eu perguntasse a você, como eu chamo esta parte aqui do meu corpo? Possivelmente você falaria rosto, você falaria face, ou alguns falaria cara, ou se fosse a minha mãe, que uma vez eu perguntei a ela, disse, é a nossa lata, não é? Embora lata seja uma outra ideia. Mas, enfim, eu considerei para o contexto ali do qual estávamos tratando. E aí, o que acontece? Veja, que são palavras diferentes, mas que levam ao mesmo sentido. Agora, precisamos ter um cuidado. Não é porque são sinônimos que levam a uma mesma ideia que a gente pode utilizar. Na hora da redação, por exemplo, eu não vou dizer assim, a cara da professora estava feia. Não dá. Eu vou dizer, o rosto da professora não estava legal, a face da professora. Veja que eu vou escolher os sinônimos para o contexto. Não é assim aleatório. É a mesma situação que eu fiz aqui, ó. A prova de português, depois eu coloco a avaliação. As duas palavras levam ao mesmo referente, a uma mesma ideia. E veja que eu escolhi muito bem, eu não coloquei qualquer coisa aí. Prova, avaliação. Legal, estão adequados para o contexto, tá bom? Então, esse é um outro processo para não ficar repetindo a palavra prova. A prova de português, aí depois de novo, a prova de português. Não dá, gente, tá bom? Vamos para o próximo, que é o hipônimo, tracinho, hiperônimo ou o contrário. Hiperônimo e hipônimo. Professora, que palavras são essas? Eu nunca vi na vida, como diz minha mãe. Então, hipônimo significa algo específico, uma palavra de sentido específico. E o hiperônimo seria uma palavra de sentido amplo, abrangente. Vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro, quando eu digo assim, comida, aí você fica, ok, mas que tipo de comida? Veja que a palavra tem um sentido amplo, abrangente. Então, estou trabalhando com hiperônimo, beleza? Agora, se eu falo assim, nossa, estou com fome e quero comer um arroz com vatapá de camarão. Eu quero comer qualquer outra coisa? Não, eu especifiquei. Então, agora eu estou trabalhando com hipônimo, beleza? E aí, essas duas ideias vão caminhar juntas dentro do texto. Eu vou já mostrar isso. Então, vamos lá. No mapa que ilustra esta página, pode-se ver a divisão de votos no segundo turno da eleição presidencial. Os estados em vermelho são aqueles cuja população votou majoritariamente em Dilma Rousseff. Guarda esta palavra.
Os coloridos em azul são os que deram mais votos a José Serra. Guarda outra palavra. A petista ganhou do Tucano na proporção de 56% a 44%. Então, Dilma Rousseff é um C específico. Não sei se vocês se lembram da ex-presidenta. E nós temos depois José Serra. Outro candidato aí, não é? Também um C específico. Então, no primeiro momento, eu estou trabalhando com hipônimos. E no segundo momento, petista. Mas existem vários. Tucanos, existem vários. Então, eu estou trabalhando com palavras de sentido amplo, tá bom? Então, é isso. A gente pode fazer essa troca. Antes de eu avançar para o próximo, duas situações que você pode aí ter achado estranho. Enfim, estranhas, na verdade. A primeira... Falei presidenta. Sim, presidenta existe, tá? As pessoas acham estranho, mas existe. E a segunda situação, que é só uma curiosidade, é que quando você, por exemplo, fala hipermercado, gente, é uma palavra de sentido amplo, é algo grande, é um lugar grande. Então, é um hiperônimo. Pegou aí? Então, vamos para a próxima agora, gente, que é antonomásia ou perífrase. Nomes estranhos também, não é? Pelé está presente em nossas lembranças, afinal, o rei do futebol nos anos 90 jogou muito. Veja que no primeiro momento eu falo o nome do Pelé, o nome da pessoa. Mas depois, para retomar este C, eu não uso o nome dele outra vez, eu uso um apelido, coloque entre aspas a palavra, um apelido da pessoa. Então, eu posso fazer isso. Esse processo não é só com apelido, pode ser uma característica da pessoa, enfim, pode ser uma situação que ela fez e ficou muito famosa por isso. Por exemplo, Santos Dumont, vocês sabem que é o pai da aviação. E aí, na hora que eu escrevo o texto, aí eu falo assim, ó, Santos Dumont, blá, 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 o pai da aviação, ou seja, foi por algo ali que ele fez. E aí eu quero dar um exemplo sobre mim, que uma vez eu estava em uma escola, e aí queriam falar comigo, né? E aí, mas quem é a professora? Existiam várias professoras lá, né? Mas a única baixa era quem? Quem? A Milena. Pois bem, não, eu quero falar com a baixinha. Aí todo mundo sabia que era a professora Milena, né? Então a pessoa, em vez de chamar pelo meu nome, me chamou pela minha característica baixa. Parece aí que eu sou alta, né? Mas não sou, eu sou baixa mesmo. Quem está aqui presencialmente sabe que a Milena é baixa, não é? E aí me chamou pela característica. Então, na verdade, a pessoa fez um processo de antonomásia ou perífrase. Vocês fazem muito isso. Quando não sabem o nome da pessoa, vocês chamam pela característica. Não, aquela menina lá, mas quem? A do cabelo loiro, por exemplo. Tá bom? Vamos para o próximo. Redução. A Polícia Civil do Amazonas é um órgão com remuneração muito alta, por isso farei o concurso para a PCAM. O que acontece? Em vez de você falar todo o nome do órgão, por exemplo, você faz a redução se a palavra tiver redução. Polícia Civil do Amazonas, PCAM. Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas e blá, 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 IBGE. E aí, como você faz isso na redação? As pessoas, na hora que estão escrevendo a redação, já colocam a sigla, já colocam a redução. Não, não é assim que você faz. Você coloca o nome completo, entre parênteses, coloca a redução, a sigla. Depois, no decorrer do texto, em vez de você repetir todo o nome, você só vai colocando a sigla ou a redução, tá bom? É assim que a gente faz no processo da redação, beleza? Vamos então para o próximo, que é nominalização. Vamos entender como funciona. Ela começou a estudar português e está aprendendo muito. O estudo fará com que ela mate as questões de forma eficaz. Gente, veja que no primeiro momento eu estou trabalhando com um verbo. Estudar, indicando aí uma ação. Verbo. Só que no outro momento já não é mais verbo, é um substantivo, ou seja, o nome da ação, não é a ação em si, é o nome da ação. Tanto que eu mudei a palavra estudar para estudo e coloquei um artigo na frente, o estudo. Então, o que é a nominalização, professora? É quando qualquer classe gramatical passa a ser um substantivo, passa a ser um nome. É o que está acontecendo aí, para eu não falar outra vez o verbo estudar,
eu vou utilizar o substantivo que, digamos, é equivalente, o estudo, tá bom? Então, nominalização funciona também. Existem outros exemplos, mas o nosso tempo é curto, a gente não vai tratar deles, mas está aí um exemplo para você entender, tá bom? Vamos para o próximo, que é palavra síntese. É uma palavra síntese, uma palavra que resume. A gente vai ver o texto e depois vai ver como funciona essa palavra síntese. Assine Sky e não perca Filhos do Carnaval, a nova série original da HBO, produzida 100% no Brasil. Continuando, uma mistura de família, jogo do bicho, algumas histórias de paixão, outras de ódio. Uma coleção de pecados, milhares de superstições e a alegria do carnaval. Isso tudo você só encontra na HBO. Mas isso tudo o quê? Uma mistura de família, jogo de... Não dá, gente, para repetir tudo isso. Eu já até cansei só de pensar que eu vou ter que repetir tudo. Então, para não repetir todo esse texto, eu uso uma palavra que resume, faz uma síntese, enxuga. E o isso tudo é uma expressão síntese, né? Uma palavra síntese, digamos assim. Tá bom? Então, vocês podem fazer isso também no decorrer do texto. Depois nós vamos ter a elipse, eu quero que vocês acompanhem comigo, que diz assim: os alunos da Escola Guerreiros foram aprovados no concurso público. No dia 20 de agosto, tomaram posse. O que é a elipse? É quando eu oculto um termo, ele não está escrito ali, mas pelo contexto, eu sei que ele está ali. Né? Como dizem as pessoas, em espírito ele está ali. Não entendi, professora. Vamos voltar ao texto. No dia 20 de agosto, tomaram posse. Mas quem tomou posse? Se eu voltar ao texto, eu vou perceber que são os alunos da Escola Guerreiros. Ele não está ali escrito, mas pelo contexto eu sei que ele está ali, que a expressão está ali, tá bom? Então é um processo de elipse, tá bom? Nós fazemos isso, por exemplo, no dia a dia. Eu comi uva e fiz academia. Antes do fiz, o pronome eu não está lá. Eu apaguei. Um processo de elipse, tá bom? E a gente pode fazer isso também no processo da redação. Pelo verbo, eu vou saber que eu estou retomando aí o elemento, no caso, alunos, tá bom? Depois nós temos os numerais, vejam aí. Juliana e Mateus são excelentes alunos. A primeira foi aprovada na Polícia Rodoviária e o segundo foi aprovado na Polícia Federal. Então, veja que a primeira, o numeral primeira, está retomando Juliana e o numeral segundo está retomando Mateus. No caso, aí nós estamos trabalhando com os numerais ordinais. E eles servem muito bem para a gente dizer, ó, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, em vez de ficar repetindo. A Juliana foi aprovada na Polícia Rodoviária e o Mateus foi... Não dá, gente. Então, nós fazemos o processo aí com o uso de numerais, para não repetir, tá bom? Vamos para o próximo, que são os verbos vicários, ser e fazer. Nome estranho, não é? Eu acho que vocês nunca viram na vida. Professora, o que é um verbo vicário? O verbo vicário funciona como verbo severino, ou seja, ele serve para substituir qualquer verbo. E eles são o verbo ser e o verbo fazer. Então, eu vou trazer aqui um exemplo e depois a gente vai entender como funciona. É necessário que você comece a estudar. Fazê-lo te trará aprovação e, consequentemente, posse. Mas fazer o quê? Estudar. Veja que o verbo fazer está substituindo estudar. Eu poderia utilizar outra frase, por exemplo, Milena malha todos os dias. Mentira que eu não malho, né? Mas só para você entender aqui. Fazer... essa ação, veja, o fazer está substituindo malhar. Então, realmente, o fazer serve para substituir qualquer verbo, tá bom? Mesma coisa o verbo ser. Milena faz aulas de inglês todos os dias. Mais ou menos, né? Mas eu estou fazendo. Ser assim fará com que ela passe no teste de inglês, por exemplo. Então, o ser está retomando aí o estudar. Então, de fato, ser serve para substituir qualquer verbo. Não só este que eu citei, mas outros também. Então, esses verbos que substituem qualquer verbo, nós chamamos de verbos vicários, tá bom?
E por fim, nós temos o advérbio ou advérbios, especificamente os de lugar. Um lugar para passar as férias é Fernando de Noronha. Lá, você pode fazer várias atividades turísticas. Então, Fernando de Noronha está sendo retomado pelo advérbio lá, que é um advérbio de lugar. Para eu não repetir outra vez, em Fernando de Noronha, você pode... Não dá, gente. Você pode fazer várias atividades turísticas. Então, para evitar essa repetição, eu uso o advérbio de lugar lá, beleza? Então, é um outro elemento aí que você pode utilizar para não ficar fazendo repetições no texto, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma síntese a respeito do que nós vimos nesta aula. Então, primeiramente, nós vimos o conceito de coesão. A coesão, falei lá no início, que é um processo de ligação do texto. É um termo que fica no meio, assim, e ele liga uma parte do texto a outra parte do texto. Ele faz, né, digamos, ele segura as partes do texto. É o processo de coesão. E aí, se a gente pensar no conceito mais formal, ele vai dizer lá, são elementos que fazem interligação no texto, etc, etc, tá bom? Depois nós vimos os tipos de coesão. Quais são os tipos de coesão que nós vimos nesta aula? O primeiro é o processo de coesão sequencial. E eu falei que são as conjunções que fazem isso. Elas dão sequência ao texto, mas também deixam um sentido. Milena estudou, mas não passou na prova. Então, veja, ela dá sequência ao texto e traz uma ideia no caso de contrariedade, tá bom? Então, esse é o processo de coesão. Também nós vimos o processo de anáfora. E aí, dentro da anáfora, nós temos dois processos, que é, na verdade, perdão, a coesão referencial, né? E aí nós temos dois processos, a anáfora e a catáfora. Anáfora, a que retoma algo que já foi dito, e a catáfora é o que vai projetar, é o que vai explanar o que ainda vai ser dito. Por exemplo, Milena estudou, mas ela não passou. O ela está retomando Milena. Então, é um processo de anáfora dentro da coesão textual. Agora, eu quero comer isto, bolo de chocolate. Isto está projetando o que eu ainda vou dizer que é bolo de chocolate. Então, eu vou ter o processo de catáfora, tá bom? E depois, por fim, nós vimos os processos de anáfora. Nominalização, pronominalização, numerais, advérbios, enfim, todos esses processos que podem ser utilizados para você não ficar repetindo o texto. Afinal, inclusive, as bancas de vestibulares dizem que quando você repete os elementos no texto, você demonstra não ter repertório vocabular, ou seja, o seu repertório é limitado. Tá bom? Então, a gente evita isso e eu estou mostrando aqui para vocês como evitar isso, tá? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham entendido e é isso.